Galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, nós voltamos aí com um comentário de Arrow. Sim, Arrow retornou e trouxe algumas surpresas aí para o episódio 16. E muita gente estava questionando por causa exatamente da cena do casamento. Então eu achei que realmente a Felicity e o Oliver iriam se casar e agradar os Ulisses do plantão. Mas não foi bem o que aconteceu. Então, sem mais enrolação, vamos ao episódio. Canal do Gordo! Para começar, nós tivemos ali o início meio trêmulo, mostrando tudo que já tinha acontecido nos episódios passados. E desse acontecimento, digamos assim, de tudo, incluiu também mostrar a Cupido. Ou seja, isso já dava pra gente imaginar que a Cupido iria voltar nesse episódio. E muitos de vocês já tinham colocado nos comentários do último vídeo que na verdade a Felicity e o Oliver não iriam casar e simplesmente iria ser um plano para pegar a Cupido. Então, basicamente foi isso que se mostrou no episódio. Mas o começo foi bem ali, a Cupido com um casal que supostamente se amavam e ela ela acreditava muito no que o pistoleiro havia falado pra ela, que o amor é como uma bala na cabeça e tal, e acabou matando os dois. E eu achei até uma forma bonitinha da forma que ela colocou o casal formando um coração. Tá, foi meio insano, mas foi interessante. No contraponto dessa parte, vimos lá o Oliver e a Felicity supostamente ela se mudando, alguma coisa assim. E eu achei até que, inicialmente, quando eu vi a cena, achei que eles estavam bem. Mas, na verdade, não. A Felicity estava realmente de partida, iria sair da vida do Oliver, mas ela iria continuar sendo a nossa observadora. E nesse ponto dela continuar sendo a observadora, ela meio que, de forma constrangida, fala com o Oliver para ele cancelar os preparativos do casamento, e ela iria ligar para as pessoas falando que não iria ter mais um casamento. E depois que ela fala isso, ela fala com ele, então nos vemos à noite. Aí ele até acha que seria para conversar, mas ela revela que seria para questão de trabalhar como vigilantes da noite. Ok, nesse ponto assim a gente já viu o bastante da questão do relacionamento da Felicity, que o que aconteceu no último episódio realmente afetou ela de uma forma gigantesca, e aquilo poderia realmente causar um problema entre ela e o Oliver. Só que no contraponto dessa situação toda, estava rolando o julgamento do Damien Darhk. E a Laurel estava fazendo de tudo para ele ser condenado. E nessa questão dele ser condenado, o advogado dele argumentando que o nome dele real não era Dark, e sim Banks, parece. E ele não era de Starling City, ele era de outra cidade, de outro país. E ele tentando fazer com que não acontecesse um julgamento por não existir prova. Então a Laurel fala que realmente existe prova e começa uma, digamos, caça às bruxas contra o Damien Darhk. Só que nesse contraponto a gente viu que o Deagle tentou revelar informações que ele tinha sido capturado, sequestrado pelo Damien. Só que essa questão dele ser sequestrado foi levantado. Como que ele trabalha para o Oliver se o Oliver não tem dinheiro para pagar ele como segurança? Aí depois levantou um outro ponto, que a tia e o Deagle participaram de uma transação de cocaína. Então, basicamente, eles contestaram a testemunha, ou seja, o Deagle não seria uma testemunha válida, tendo em vista que ele cometeu alguns crimes e algumas coisas para o Oliver, então poderia estar sendo perjúrio ali no julgamento. Então, basicamente, eles eliminam uma testemunha-chave. E logo depois disso, aparece lá uma situação da Cupido novamente atacando. E isso faz com que o Oliver, a tia e o Deagle vão atrás deles. E a Felicity fica lá como a observadora. E a Laurel continua planejando o julgamento. Ela não poderia participar do trabalho de vigilante, sendo que o objetivo maior, que é colocar o Darhk na cadeia, iria realmente ter validade, senão ela iria lá ajudar, mas ela precisava
focar apenas no julgamento do Damian. E nessa questão dela focar no julgamento do Damian, o pai dela se oferece como testemunha. Só que no caso, se ele testemunhar, o que pode acontecer? Ele testemunhando contra o Damian, ele vai revelar segredos que ele trabalhou para o Damian durante algum tempo. E isso poderia fazer com que ele perdesse o cargo dele, mesmo que ele esteja fazendo aquilo para salvar a filha dele. No caso, o Oliver, a tia e o Diggle acabam conseguindo ali meio que salvar o casal que a Cupido foi atrás. Ela consegue fugir, mesmo o Oliver jogando uma flecha que amarrou ela. Mas isso não foi o suficiente para detê-la. Ela fugiu e, mais uma vez, eles pensam em como pegar a Cupido e fazer com que o Damian seja preso. Nessa questão, temos os flashbacks da ilha e, pelo que parece, o totem que o Oliver estava pegando e aquela médica parece muito com o totem que era do Damian. Então, realmente, eu não sei se tem alguma ligação em questão disso, se o cara estava atrás do totem exatamente pro Damian, ou se era devido àquela história que ele contou que na tribo dele, lá na cidade dele, os homens maus chegaram, pegaram as mulheres e tal. Então, eu não sei se ele iria pegar para ele ou pro Damian, porque eu não tenho certeza se é o mesmo totem, mas para mim parece muito. Então eu acredito que deve ser o totem que o Damian usava. De alguma forma ele conseguiu o totem depois. Mas, voltando à questão do julgamento, o detetive Lance, na verdade o Capitão Lance, vai lá e começa a testemunhar. E até o advogado do Damian questiona ele alguma coisa, só que ele é curto e grosso. Eu não estaria falando uma mentira tendo em vista que isso põe o meu cargo em risco. Então, aquilo foi fundamental, porque a juíza determinou que o Damian não seria solto e ele teria que aguardar um julgamento. Então, o testemunho do Capitão Lance foi de extrema importância para o julgamento. Só que nesse ponto de ser de extrema importância, nós vimos ali que ele praticamente perdeu o cargo dele, porque agora ele está sob investigação. E a gente sabe que nos próximos episódios aí vai ter um suposto enterro, que muita gente está achando que é o enterro dele, porque mostra nas fotos, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aí no canal, tem um vídeo mostrando essas fotos, ou dá uma acessada lá no site do Gordo, que tem as fotos desse episódio, onde supostamente tem um enterro e alguns flashbacks do Lance de cabelo, ou seja, ele tá careca agora, mas tem uns flashbacks com ele com a peruca que ele usava antes. Então a gente tem a possibilidade de ter aí alguma coisa que vai acontecer com o Capitão Lance. No outro ponto, a Felicity acaba concordando em ser o alvo da Cupido, então ela e o Oliver fingem estar se casando para que a Cupido seja pega. E na questão deles fingirem, ela chega toda assim, o Oliver fica até meio, ela tá bonita e tal, só que aí acaba que ela é um pouco grossa e tal na situação, ela não tá se sentindo romântica o suficiente e nem está a fim de realmente casar com o Oliver. Isso já tá ficando claro pra gente. Só que nesse ponto ela faz declara os votos dela lá, bem simples e curto, e o Oliver não, começa a falar algumas coisas que realmente acaba tocando ela, porque a gente vê a expressão dela. Nisso, quando ele está quase concluindo lá os votos para acontecer o casório, que talvez até poderia fazer com que a Felicity decidisse realmente ficar com ele. Mas não, o que acontece é que o Cupido chega e começa a questão do ataque. A tia e o
o Deagle estão tentando resolver a situação, mas a tia tá correndo contra o tempo e pede para eles segurarem as pontas. Nessa questão aí eu achei interessante porque a Cupido chegou e a Felicity foi de extrema importância, porque a Felicity começou a falar com ela de uma forma com que ela realmente começasse a acreditar no amor novamente. Só que nisso chega a tia e o Deagle e começa a lutar com a Cupido, e ela acaba descobrindo também que o Oliver não morreu, que ele está vivo, porque ele estava usando o tal do Kevlar, que é resistente, então acaba que ele não furou o peito dele, a flecha. Então a gente vê realmente ali que a Felicity, ela sente alguma coisa pelo Oliver, mas ela não quer mais ficar com o Oliver. Eles conseguem capturar a Cupido. A situação acaba chegando a uma proporção que ela realmente dá um basta, fala que ela não quer ficar com o Oliver. Eles até conversam um pouco sobre a situação, mas mesmo assim ela fala com ele que ele vai acabar mentindo para ela novamente e ela não quer isso. E o episódio basicamente termina por aí. Só que antes do episódio terminar, nós vimos o Damian tirando um anel da boca e colocando na mão, e as luzes piscando. Será que seria um vestígio dos poderes dele voltando? E aí, o que você acha? Será que o Damian está recuperando os seus poderes? Ou aquele anel seria algo que também daria poder ao Damian? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Sério, você curtiu o episódio? Coloca aí. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. Tchau!